Olá, para você que está nos assistindo no nosso canal, nós somos o grupo Voz da Reforma, né? Tendemos e estamos dando voz à reforma, aquilo que a reforma protestante trouxe, que é o retorno à palavra, o retorno à Sagrada Escritura, né? Estamos aqui de novo, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência no YouTube, que você possa compartilhar, curtir esse vídeo aí lá no YouTube, curtem os vídeos, comentem aquilo que vocês estão achando, suas opiniões, deem indicações, né, a nós sobre discussões futuras, né? E você é muito bem-vindo aí, como o Alfred gosta de dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o tempo que você está nos assistindo. A sua presença é muito importante, o seu view é importante para que a gente cresça e possa compartilhar. Então, compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, né, no Twitter, assim que retornando aí entre nós, nas redes sociais, e esteja conosco. Bom, meu nome é Isaac, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Vila Menezes e Nepomuceno, né? Eu faço aqui a moderação. Está conosco hoje o reverendo Milton, pastor da primeira igreja presbiteriana conservadora de Curitiba. Reverendo, quer dar um oi para a galera? Boa noite, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar participando aqui dos irmãos e sendo instruído e podendo contribuir também, que Deus nos ajude, nos abençoe, que a sua graça esteja sobre as nossas vidas para que nós possamos tirar o melhor desse símbolo de fé aí, que é um documento histórico da igreja. Amém. E está conosco também, né, os membros fundadores do grupo, o diácono Alfer, da nossa Igreja Presbiteriana de Vila Menezes. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos que nos ouvem. Um prazer, reverendo, ter o senhor com a gente hoje. A gente está ansioso aí para ver sua contribuição, para nos ajudar a entender. E estamos aí para mais uma jornada, né? Vamos estudar esse símbolo de fé maravilhoso. Está conosco também o nosso irmão Manuel Vinícius, né, membro da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras. Olá, você que nos assiste, mais uma vez uma oportunidade imensa, né, dada por Deus, para estarmos aqui juntos, para louvar, agradecer a Deus e principalmente estudar mais uma porção da palavra do Senhor, né, que seja um momento proveitoso, de bastante aprendizado, e que a glória de Deus seja tão somente a nossa perspectiva e o objetivo dessa noite. Amém. E está conosco também nosso irmão Leandro, membro também da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras. A graça e a paz, Deus abençoe, que venha ser um tempo de muito crescimento. Muito bem-vindo, viu, reverendo Milton? Deus abençoe a vida do senhor. Tenho certeza que vai ser um tempo aí maravilhoso aí. Bom, apresentados, passemos então, né, lembrar a quem está nos assistindo, nós estamos aí estudando juntos, batendo papo sobre a Confissão de Fé de Westminster, né, símbolo de fé das igrejas presbiterianas tradicionais. Estamos aqui no capítulo 2, né, que tem como título de Deus e da Santíssima Trindade. Né, na semana passada, nós concluímos aqui a referência do parágrafo 1º, parágrafo 1. Hoje nós, então, iniciamos o parágrafo 2. Vou lê-lo e antes das referências nós comentamos sobre esse parágrafo, né? Na minha tradução diz aqui: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele.
O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem requerer deles, né? Então, os irmãos percebem aí, o Diácono Alifer colocou aí a exposição na tela, né? Para aqueles que estão nos assistindo acompanhar. Tem muita coisa a ser discutida, né? Esse parágrafo é extenso, né? Parágrafo grande, né? Mas que fala, né? Se a gente for reparar bem, aquilo que a gente conversou nas 3 ou 4 últimas reuniões, talvez, né, a gente falou muito sobre os atributos de Deus, porque o primeiro parágrafo é sobre isso, né? Deus é, e aí traz aquela lista de atributos, né, características de Deus, né, do ser de Deus. E aqui ele fala um pouco disso também, né, de Deus ter em si mesmo, de si mesmo, né, toda a vida, ou seja, ele é um Deus autossuficiente, né? Ele é aquele que é, né? Eu gosto de lembrar daquele texto que talvez esteja na referência lá do Êxodo, né? Quando Moisés recebe a missão de levar a mensagem aos anciãos de Israel sobre a libertação que Deus iria levar lá sobre Moisés, e Moisés pergunta, mas quem eu vou dizer que me enviou? E Deus não diz Yahvé, não diz nenhum outro nome como Elohim, né, como El, né? Não, ele diz eu sou. Diz que o eu sou está a fazer isso, né? E aqui é sobre isso, né? Quando ele diz aqui, né? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida. Glória, bondade, bem-aventurança, né? Então é aquele que tem nele os seus atributos, né? É um ser que é supremo, absoluto, né? É interessante isso, porque eu tenho estudado este semestre lá na UFLA, 2 filósofos que tratam um pouco sobre essa questão, né? Da ontologia, tanto é que a matéria chama ontologia metafísica, né? E aí nós estamos falando sobre Hegel e sobre Spinoza, né? 2 autores dificílimos, né? Mais que Spinoza, por exemplo, que é um autor muito difícil, inicia uma grande obra chamada Ética, definindo essas coisas, né? Ele tenta definir o absoluto, né? E até a filosofia, quando vai trazer um ser absoluto, ela não está olhando para, né, pelo menos não a moderna e contemporânea, a filosofia moderna e contemporânea não está olhando para o Deus da Bíblia, ela não está olhando para Yahvé, né? Ela está olhando sobre um absoluto, né? Superior. A filosofia antiga diz isso, né? A medieval dá uma olhada para isso com Agostinho, Tomás de Aquino, né, sobre esse ser de Deus, mas essa contemporânea não, mas ainda que não se fala de Deus, não encontra outras características para dizer desse ser que é absoluto e supremo, né? O privilégio que temos de reconhecer que esse é Deus, eles estão falando de Deus mesmo sem saber que estão falando de Deus, né? Igual quando a gente estuda na questão do medievo, ali do medieval também, os árabes que apontam essa metafísica, ontologia para o Deus do Islã, né? O Deus muçulmano, né? O Alá, não sabem, mas estão falando desse Deus que é em tudo, né? Esse Deus que em si mesmo tem a vida, a glória, a bondade, a bem-aventurança, que não precisa de ninguém, né, que não é aconselhado, como a gente já citou, né, vou continuar a leitura e comentando em cima, ele que é todo suficiente, né, a gente podia dizer autossuficiente, né, em si, para si, né, de novo, me lembra ontem, né, na aula eu estava falando sobre Spinoza, falando da substância, que é essa, que não precisa de nada, que dela derivam todas as coisas. É Deus, eles não sabem, mas estão falando de Deus, né? Não precisa de criaturas, né? Ele trouxe a existência pelo teu querer, né? Tudo que existe, existe porque Deus quer e quis fazer. Ele não necessita, né? Ele não estava pairando sobre um nada triste, um nada ruim, porque antes de criar tudo ele estava parando nele mesmo, que é perfeito, que é tudo em tudo e todos, né? É interessante aqui ele diz, ó, não deriva delas, das criaturas, glória alguma, né?
O que a gente faz é reconhecer a glória de Deus. A gente não consegue dar glória a Deus, né? A gente cita alguns cânticos assim de dar glória a Ele, a glória, mas é de reconhecer o que Ele tem, porque a gente não consegue acrescentar ou tirar ou dividir, né? Como diz aqui, ó, mas somente manifesta sua glória neles, é o contrário. Deus é que manifesta, né? O Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, né? A imensidão de tudo que existe fala. Tem um Deus que criou, um Deus perfeito, um desenhador, um desenhista do universo, né? Por elas e para elas, né? Ele é a única origem de todo ser, né? Olha só, a ontologia está aqui, claro, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. O texto diz, Paulo, a gente comentou muito sobre esse texto na semana passada, salvo engano, retrasada, né? No último encontro, sobre esse texto maravilhoso que Paulo chega ao ponto de dizer, ele, pois a glória eternamente, amém. Não tem mais nada para dizer dessa ontologia profunda, né? Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, ou seja, nada se encontra, né? Se subo ao alto, lá está, se vou nas profundezas de tudo, lá está também, né? O seu saber é infinito, né? Infalível, independente da criatura, de novo, né? A Assembleia de Westminster, os teólogos, né? Estavam preocupados, já é a segunda vez que ele diz, não depende, né? Não precisa, né? Ele independe da criatura, né? Ele é santíssimo, falando da santidade de Deus, em todos os seus conselhos. Os conselhos de Deus são santos, né? Acho maravilhoso, né? Os escritos, por exemplo, dos provérbios, de Isaías, de Jó, de Isaías, Jó, e talvez tenha um provérbio também que diz, né? A quem tomou ele conselho? A ninguém. Ele não precisa tomar conselho. Né? Da parte dos anjos, aí ele traz essa parte nossa, né? Da parte dos anjos, dos homens, de nós, criaturas, de qualquer outra criatura, ele diz, eles são devidos todo culto, né? A criatura deve culto ao Senhor, se não faz culto ao Senhor é pecado, né? Tá fora da lei, deve ter Deus como único, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Deus requer culto, adoração de nós. Por quê? Porque ele quer, ele não precisa. Ele não precisa. Nós precisamos fazer e reconhecer parte desses atributos maravilhosos do ser de Deus. Reverendo Milton. Nós estamos aqui diante de um ensinamento riquíssimo e antes de entrar no comentário propriamente do que nós lemos aqui, é lamentável porque nós estamos vivendo numa era aonde a igreja, de maneira geral, tem se distanciado da profundidade desse conhecimento. Os símbolos de fé, a maioria das igrejas não tem conhecimento de materiais como esse, como a Confissão de Fé de Westminster, a Confissão Belga, e outros símbolos que as igrejas reformadas utilizam e que são instrumentos de unidade da igreja e que expressam uma riqueza de conhecimento, uma profundidade de conhecimento e que mantém essa unidade da igreja onde a igreja estiver. A gente vê hoje em dia o evangelho avançando, mas é um evangelho manco, é um evangelho limitado, é um evangelho parcial, tanto que, infelizmente, a maioria das pessoas, se fosse ouvir um comentário do nível do comentário que o senhor fez, reverendo Isaac, nem compreenderiam, não se interessariam tampouco, há pouco interesse pela teologia, há pouco interesse pelo aprofundamento do estudo bíblico. Vê-se hoje em dia nas igrejas, de maneira geral, uma busca pelo místico, pelo inexplicável, e a base da fé cristã, o fundamento da fé cristã está na palavra de Deus, e não em outro caminho. E aí, quando nós olhamos para o texto aqui que o irmão fez leitura aí, nós vemos um Deus que a teologia vai dizer que é transcendente, que ao mesmo tempo que ele é imanente, que ele se envolve com os seus, com as suas criaturas, ele transcende, ele está muito além, a nossa compreensão desse Deus é muito parcial, é naquilo que ele desejou revelar-se a nós. Nós não conseguimos ir além disso e nós passaremos a eternidade aprendendo a respeito desse Deus e
E a eternidade toda. Quando a gente fala de eternidade, é algo imensurável, né? Porque ele transcende, ele vai muito além, apesar de decidir se envolver com a sua criatura. E eu acho interessante, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós olhamos para o cristianismo de maneira geral, principalmente os meios que não são reformados, que não são calvinistas, o entendimento de culto, inclusive, desse Deus que é cultuado é totalmente diferente. Há algumas visões, inclusive, no meio arminiano, no meio pentecostal, e olhe, com todo o respeito, inclusive, se talvez tenha algum irmão em Cristo pentecostal, algum irmão arminiano nos escutando, a minha colocação não visa, não tem o objetivo de ofender ninguém. Nós, cristãos, sempre tendemos aí pelo caminho da humildade, do entendimento, do amor cristão. Então não é uma crítica e tensionando talvez alguém que esteja me escutando e que é de uma dessas correntes, que é arminiano, que é pentecostal, não se ofenda comigo. Não é essa a minha intenção aqui. Mas em alguns desses meios nós vemos uma compreensão de culto que é como se Deus precisasse do nosso culto, que é como se assim, olha, Deus tem alguma necessidade, e a verdade é que Deus é pleno, desde toda a eternidade, há uma plenitude de amor na Trindade que não precisa de nada. Ele nos comunica a sua glória, como nós vimos aqui, ele nos comunica a sua bondade, mas ele, como diz o texto aqui, ele é suficiente em si para si. Ele não precisa de nós. Ele não precisa do nosso culto, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa desse momento nosso aqui. O que nós estamos fazendo é para a nossa edificação e para a glória do nome dele, mas nunca enseja uma necessidade de Deus. Pelo contrário, mas há e precisa ser, e o símbolo de fé aqui nesse capítulo nos comunica a necessidade que nós temos de compreender essa verdade tão importante, mas tão fundamental, de que nós temos um Deus que criou inclusive nós em momentos como esse que nós estamos vivenciando aqui para a glória do nome dele. Então, isso aí deve fazer com que nós nos regozijemos, nós usemos, o irmão acabou de citar aí agora há pouco, Paulo, na carta aos Romanos, quando ele diz assim, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Há aqui um entusiasmo, há uma manifestação de um regozijo, de um êxtase da parte de Paulo, que é preciso que nós, à medida que nos aproximamos do Criador, manifestemos isso aí também. Algumas pessoas nos têm, por sermos reformados, por termos um tipo de adoração muitas vezes diferenciado, uma das críticas que nos é feita é de que nós somos frios. E, irmãos, nós precisamos resgatar um fervor espiritual. Eu não entendo que o fervor espiritual ele se manifeste através de um emocionalismo como nós vemos muitas vezes por aí, mas ao mesmo tempo, como cristãos, é preciso que nós tomemos o cuidado de não tornar comum essa glória como se nada fosse, de não tornar comum essa majestade como se ela nada fosse. Deus é glorioso, tá? Não, Deus é glorioso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, ele manifestou tudo isso para que nós o conhecêssemos, ele se revelou a nós como esse Deus todo grande, todo poderoso, criador de todas as coisas. Ele se manifestou e se revelou naquilo que nós podemos conhecer dele, para que nós conheçamos e o adoremos e nos prostremos diante dele em adoração. Que Deus nos ajude sempre a entendermos verdades como essa daí e cultuarmos a ele. E é claro que não é o momento para nós entrarmos aqui em elementos de culto e essas questões aí, como determinados por Deus e pela sua palavra, mas cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, realmente por aquilo que ele é. Obrigado, irmão. Muito bem, reverendo.
bons comentários, né? Essas partes práticas aí, inclusive de culto, que o senhor comentou aí, do evangelicalismo brasileiro, a gente comenta muito aqui no grupo. O senhor vai ver que é por aí mesmo, viu? Muito bem. O Diácono Alifer? Me chamou a atenção aqui no texto, né, da confissão. Aquele trecho, ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. E aí queria ver se eu consigo conectar isso com o que o reverendo acabou de falar, que hoje a gente tem visto teologias, bem entre aspas, como eu sempre faço, que tem colocado que Deus precisa de nós, né? Não sei se vocês já ouviram aquelas músicas. A música fala assim: eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente, né? Como se desse a ideia de que Deus estivesse esperando alguma coisa de nós para agir, para fazer alguma coisa no mundo, né? E quando, na verdade, as coisas que acontecem no mundo e tudo que acontece é vontade do próprio Deus. Isso não significa, óbvio, que a gente não vai evangelizar e que Deus não tenha colocado isso para a gente fazer como meio para alcançar os eleitos dele, mas tem se invertido muito o papel, né? Colocado um Deus que precisa do homem, às vezes um Deus que só é glorificado se a gente fala glória a Deus, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguma igreja. De novo, como o reverendo acabou de falar, aqui não é nenhuma questão de fazer contenda entre irmãos, vou chamar de reformados e os pentecostais, tá? Não é essa a ideia. Mas é colocar qual que é o nosso posicionamento sobre isso, né? Sobre esses assuntos. E aí a ideia, às vezes, é que Deus não é glorificado se eu não dar um glória a Deus, se eu não dar um aleluia bem alto no meio do culto ali, né? Que Deus não está sendo glorificado. Deus é glorificado o tempo todo, isso está intrínseco à natureza dele, né? Deus, ele é em qualquer catástrofe que você puder pensar, Deus continua sendo Deus glorificado, né? Então tem se invertido muito esse papel. Então, essa ideia do Deus que criou tudo, o Deus Santo, que a gente falou nos estudos anteriores, e do Deus que não precisa das criaturas que ele mesmo criou, ao contrário, nós precisamos dele para existir, né? O básico da nossa existência está em Deus ter decidido nos criar. Esse papel se inverteu, parece, na cabeça de algumas pessoas, né? Parece que é a gente que fez Deus. Então, esse é um ponto que eu queria inicialmente agora trazer, né? A gente precisa ver se o termo que o pastor acabou de falar, o evangelicalismo, se ele precisa voltar para o centro, né, de Deus, colocar Deus no centro de volta e não o homem. Eu acho que essa teologia coach que a gente sempre fala, uma das falhas dela é justamente essa aqui, é colocar Deus girando em torno do homem, né? Deus está o tempo todo ali querendo fazer, na cabeça deles, querendo fazer a nossa vontade e olhando para o nosso umbigo, quando, na verdade, o que acontece é o contrário, né? Nós temos que fazer a vontade dele. No fim das contas, mesmo que nós não estejamos, como que eu digo, mesmo as pessoas que não são convertidas, que não estão diante de Deus, não estão buscando a Deus, elas também, de certa forma, estão fazendo os desígnios de Deus, no sentido de que o que ele escreveu está sendo cumprido ali, né? Lógico que a gente for entrar em detalhes disso, a gente vai entrar em soberania de Deus e responsabilidade humana, né? A gente sabe que tem as duas coisas andando juntas. Não é esse o objetivo dessa discussão aqui hoje. Mas Deus está no centro e ele trouxe as criaturas à existência e a glória deve ser dada a ele, como diz o finalzinho aqui, ó, desse trecho que eu estava falando. Ele não deriva delas, das criaturas que ele trouxe à existência, glória alguma, né? Então, ele é todo suficiente. Acho que esse ponto é importante de falar também. Muito bem, meu irmão. Manuel, Vinícius? E é muito, né, dentro de todos os comentários, é interessante a gente sempre notar que, principalmente até para adoração, né, a gente precisa entender que a métrica ela é estabelecida, né? Então, não é mediante a como eu quero adorá-lo, né, mas é como ele prescreve como tem de ser adorado. Então, é aí que a gente vê que não acaba se mudando os papéis da coisa, né? Porque quando você busca uma adoração do qual você manifesta aquilo que está dentro do seu coração, a gente implica no erro de muitas vezes
adorar do jeito que a gente acha que tem que ser adorado. Não é dessa forma, né? Deus estabelece essa métrica para adoração. E significando justamente, né, dentro desse parágrafo 2 aqui, que Deus realmente não precisa de nada e de ninguém para ser completo, né? Ele é completo por si só e diferente de nós. E aí que está o ponto da métrica de ser Deus, né? E exigir adoração como tem de ser adorado. Por quê? Porque em várias coisas, nesse sentido, principalmente, nós somos diferentes de Deus. Nós precisamos de alimento, nós precisamos de abrigo, às vezes temos até a necessidade de amor, né? E Deus não tem. Deus é completamente completo, desculpem a redundância, em si, né? Então, ele é totalmente independente, né? Essa é a ideia do parágrafo em trazer essa autossuficiência de Deus aqui, né? E uma coisa que também chama atenção nesse parágrafo, né? É que Deus, embora que Deus não precise, né, dessa adoração que procede do nosso coração, sabendo que devemos adorar, mas Deus não vai deixar de existir ou deixar de ser Deus se não adorá-lo, é que mesmo assim ele escolhe revelar a sua glória através de nós, né? Ele decide isso, e isso inclui e conclui que nós fazemos parte, né, dessa glória. Não como coagentes ou coisas assim, não. É um plano, né, um propósito glorioso de Deus. E a nossa adoração, o nosso caminho, a nossa busca, e principal, até mesmo, se a gente for pensar, até mesmo o perdão de pecados, né, ou a confissão de pecados, ela exalta a grandiosidade de Deus, porque isso tira muito mais de nós e fala muito sobre ele, né? Então é sempre nesse sentido. O culto, a adoração, não deve proceder das coisas que nós achamos. Às vezes é sincero sentimentalismo, mas às vezes se torna errado. Então é necessário essa métrica, não de engessamento, não, mas essa métrica da compreensão de que ele é um ser completo em si mesmo. E nós somos criaturas dos quais dependem completamente do Criador, né? Sobre tudo e todas as coisas. Muito bem. Meu irmão Leandro. Só fera, e a turma já explanou muito bem, né? Mas de tudo aquilo ali que foi falado, que o pastor falou, o Quali falou, eu acho que as igrejas hoje precisam passar por uma revitalização reformada, porque a gente não pode caminhar nenhum dos dois extremos. Nem não sentir nada e nem querer sentir muita coisa, entendeu? Porque os dois extremos pode ser muito perigoso. Então, assim, o pessoal costuma falar que a gente reformado não tem sentimento, não tem compaixão. Então, assim, fica dois extremos muito perigosos. Então, a gente tem que tentar buscar um meio e entender que não vai ter como a gente saber tudo de Deus também. Porque a gente, até certo, por mais que a gente passa toda a vida, a gente tem estudos que facilitam, né, pra gente, a confissão de fé, catecismo maior, menor, tem coisas que facilitam pra gente. Mas tem hora que é a gente Deus. E eu acho que as igrejas têm passado hoje, e muitas igrejas reformadas estão passando por isso, precisa dessa revitalização, de entender todo esse processo de culto, de entender todo esse processo do porquê, que eu acho que a maioria, até dos membros das igrejas que não estudam profundo, não procuram ter um conhecimento sobre Deus. Acho que a maioria das pessoas nem sabe o que ela está saindo de casa para ir fazer. Ela não tem esse entendimento, igual a gente estava na escola dominical, do curto vertical e horizontal, né? O aprendizado ali, o vertical e o horizontal. Então a pessoa, o domingo é o domingo de entrega daquilo tudo que foi processado durante a semana. Então até a base do culto, a base da metodologia de culto vem se perdendo. Então eu acho que nessa base desse Deus Criador, que nem tudo que está dentro aqui da Bíblia, isso tem se perdido. Então a gente tem que olhar com muito amor, com muito carinho, porque tem igrejas que, nem o pastor falou, que elas estão mancando.
E na maioria das vezes não estão sendo só as arminianas, as pentecostais, tem igrejas reformadas também que estão mancando. Então, assim, a gente precisa ter amor e carinho e entender em qual ponto a gente pode ajudar. Abraçar os nossos pastores, abraçar a liderança, abraçar os presbíteros e poder dar uma direção, porque Deus ele vai sempre direcionando. E trazer essas pessoas para perto, para ter esse prazer, porque é só a palavra que vai nos dar a direção correta, né? Que vai nos dar a sabedoria exata para poder aprender e viver isso, e o estudo. Se a gente não correr atrás, se a gente não estudar, não entender, porque é aquilo que entra com o Manu também falou, tem uma métrica para Deus. Ele deixou uma maneira de ser adorado. Tanto é que se a gente volta para o Antigo Testamento, tem toda uma maneira. Não é de qualquer jeito. Tem a pessoa que poderia entrar ali no Santo dos Santos, não era qualquer um. Então tem toda uma maneira. Deus ele deixou toda essa maneira para a gente estar trabalhando e para que essa adoração aconteça de verdade. Mas eu acho que para isso tudo acontecer, hoje é muito necessário todas as igrejas, inclusive as reformadas, passar por essa revitalização e por esse processo, de novo, teológico, cada vez mais pegando a escola dominical, para passar para os irmãos, para crescer, entendendo, crescer junto. Porque não adianta a gente crescer sozinho, a gente precisa passar esse conhecimento para as outras pessoas e elas saber o que está fazendo, saber o que está cantando, é aquilo que a gente tinha falado agora há pouco, uma reunião de oração, 50 minutos de estudo e 5 minutos de oração. Não, é fazer o certo. Esse tempo é tempo da gente aprender, depois é tempo da gente entregar para Deus. Então a gente entender que esse Criador, ele deixou uma maneira e que ele não vai tocar a glória dele com nada, nem com ninguém, assim como teve a briga lá pelo corpo de Moisés, que se eles conseguissem achar o corpo de Moisés, ia ter um meio de adoração. Então, toda adoração, toda exaltação é a ele. E o mais bacana de tudo, que o Alifer também falou, a gente só faz parte de um plano, de algo que já está escrito perfeitamente, com um fim perfeito por Deus. Então, a gente só está vivendo essa parte da história escrita pelo próprio Deus. Então, assim, é algo maravilhoso também, que o Manu falou. Porque, para você ver, ele tem prazer. Se Deus se revelou a gente, nos salvou, se ele veio de encontro com a gente, é porque ele tem prazer em ver a gente ir levar o evangelho, em dar fruto, em se entregar, em ter entrega, ter renúncia. Então, ele vê esse prazer quando a gente entende o que é a cruz, o que é viver Cristo. Então, ele tem prazer nisso. Quando ele escreveu, ele já sabia. Ele já sabia. Então, imagina você escrevendo um livro, tipo, parte triste, parte boa do livro, emoção, ele é soberano demais. Não tem como a gente esquadrinhar, encaixar Deus, não vai ter como. Mas o que precisa é de uma grande revitalização e de ter um coração mesmo para buscar o conhecimento da palavra, porque é aquilo que vai fazer efeito dentro das igrejas, no meio do corpo, no meio dos nossos irmãos, das nossas igrejas, vai ser o conhecimento da palavra. Muito bem. O Alifer pediu a palavra, Diácono Alifer. Rapidinho, só para pegar dois ganchos do Manu e do Leandro, que no fim acabou se cruzando ali, né? Deus, ele, como o Manu falou, ele tem um modelo de culto, e o reverendo também tinha comentado, o reverendo Milton. Ele tem uma forma como ele estabeleceu para ser adorado, né? Deus já rejeitou cultos, como a gente vem falando, Deus já rejeitou cultos do Antigo Testamento e rejeita muitos cultos hoje porque não seguem o que ele quer, né? Na forma como ele estabeleceu. E aí isso não significa que nós reformados somos frios, né? E aí o pessoal entende errado, né, Leandro? Como você comentou. Às vezes fala porque o culto a Deus é um culto, a palavra certa é padrãozinho mesmo, é um culto racional em que eu estou ligado ali no culto, eu estou entendendo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, isso tem que ser emocionante, porque às vezes, se o seu pastor está pregando e ele faz um gancho muito bonito da escritura, ou ele interpreta uma passagem que você nunca tinha entendido, isso tem que te emocionar também, no sentido que você vai falar, nossa, que legal, que bonito, que coisa interessante, né? Então, as duas coisas andam juntas. O que acontece é que a gente não é guiado pela emoção, e o nosso culto não é feito por emoção e para gerar emoção. Ele é feito para
ouvir a Deus ali e adorar a Deus naquele domingo, naquele dia de culto público. O que não quer dizer que eu não vou emocionar com a música que vai tocar, que eu não vou emocionar, como eu acabei de falar, com a pregação que foi feita, com uma oração do irmão. Isso tem que... Se você vai num filme e esse filme não te emociona hora nenhuma, ele é um filme ruim, é um filme que você não gosta. E se você está na casa de Deus e aquilo não te emociona nem um pouquinho, opa, talvez você não goste de estar ali. Mas, de novo, a gente não é guiado por emoção, porque vai chegar um dia que eu vou sentar lá, o pastor vai pregar um texto, expor um texto, vai descer a ripa em mim, e eu não vou ficar emocionado. Deus foi adorado ali? Foi. A minha emoção, ela não é o guia, né? Ela não é o que não vou na igreja não, porque o louvor hoje foi horrível. Acho que semana que vem vai ser de horrível de novo, não senti nada. Não é esse o objetivo não é sentir, né? E aí, pegando o gancho de novo do Leandro, a gente fala que o culto é racional e que o culto é padrãozinho ali, o pessoal entende, não, beleza, então não tem que sentir nada. Se eu arrepiar o corpo quando o pastor interpretar uma passagem corretamente ali, eu tô errado. Não tá, né? Então, tem esse ponto aí também. Muito boa discussão. Reverendo Milton, depois Manuel. Eu acho que o Manuel pediu a palavra primeiro. Posso falar? Tá. Irmãos, então, gostaria só de colaborar aí, pontuando algumas coisas. Nós precisamos ter, assim, a gente está falando do nosso culto e eu tive, vamos dizer assim, um privilégio. Eu, antes de me tornar reformado, eu fui assembleiano, fui da Assembleia de Deus, eu fui batista nacional, então eu conheço algumas denominações, alguns segmentos denominacionais, e eu tenho uma sensibilidade em relação ao seguinte: esse antropocentrismo do culto, ele é uma realidade que eu vivi, inclusive. Hoje, tendo um entendimento do que significa o culto e para quem é o culto, nós conseguimos oferecer aquele culto racional que Paulo fala, sem perder essa alegria, esse fervor que o irmão Alifer falou aí, que eu acho fundamental. Mas nós temos um culto racional, mas eu vivi a realidade do culto antropocêntrico. Quando a gente vai no culto e diz assim, hoje o culto estava bom. Hoje não estava muito bom o culto, o irmão que pregou lá não pregou muito bem, os louvores não... quer dizer, há uma compreensão no meio do cristianismo que é uma visão antropocêntrica. O culto está bom ou o culto está ruim. E aí, quando nós tomamos conhecimento de alguns elementos bíblicos a respeito do culto, e quando nós vemos, dentro da Igreja Presbiteriana Conservadora, nós não seguimos o diretório do culto. Mas, por exemplo, eu tenho conhecimento do diretório do culto, e sei como que funciona, e nós temos a ordem de culto bíblica. Agora, precisa desse resgate sempre no nosso coração, no ensinamento dos pastores, de que esse culto, por mais que ele seja racional, ele está sendo oferecido a Deus. O culto não deve ser para nossa emoção, mas, como o irmão disse, ele deve nos emocionar. Ele deve causar comoção em nós, porque se ele não nos comove, se ele não faz arder o nosso coração, se nós não sentimos algumas coisas, realmente nós precisamos nos avaliar. Então, a outra coisa que eu queria pontuar junto aos irmãos dentro dessa nossa discussão aí é a seguinte questão: nós vamos ver duas teologias distintas. Nós temos a nossa teologia reformada, e dentro da teologia reformada nós aquilo que a Bíblia prescreve. O que a Bíblia prescreve é o que nós fazemos. Mas existe uma teologia luterana, uma teologia com uma outra ênfase, que vai dizer assim: olha, o que a Bíblia não proíbe, nós podemos fazer no culto. E é por isso que a gente vê muita coisa
E aí já entra numa discussão teológica mais profunda, que não é o nosso momento aqui, que nós estamos focados num tema específico, mas nós precisamos ter essa sensibilidade, porque nós vamos encontrar irmãos. É claro que, como, por exemplo, o irmão Leandro disse aí, a gente vai encontrar irmãos perdidos, que eles sabem que eles estão ali na igreja, mas eles não sabem por que estão, eles não conhecem muito dos atributos de Deus, eles não conhecem nada de nada, mas nós vamos nos deparar com irmãos que são adeptos dessa teologia aí, em alguns meios. Se não proíbe, eu posso fazer. Aí a gente vai encontrar a dança no culto, a gente vai encontrar outros elementos, e a gente precisa ir para a conversa, para o diálogo com os irmãos em Cristo, para resgatar essa verdade aí, porque não se encontra fundamento. Quando a gente vai para... Os irmãos falaram do Antigo Testamento, e aí você vai para o Antigo Testamento e tem prescrições específicas de como é o culto. Tanto que os camaradas lá foram cultuar a Deus com um fogo estranho, que Deus não prescreveu, e eles foram consumidos. Quer dizer, eles fizeram, de repente, bem intencionados. A intenção era boa. De repente, era ser mais rápido para oferecer o culto ao Senhor ou alguma coisa assim, mas eles fugiram à prescrição. Quer dizer que não é bem assim. Deus, o que Deus não proíbe, a gente pode fazer. Tem prescrições específicas, e eu acho que nós estamos bem favorecidos dentro da teologia reformada e tendo símbolos como esse que nós estamos estudando aqui essa noite. Obrigado, irmão. Muito bom, reverendo. Manu? Um adentro aí a tudo falado, só mencionar aí que eu gostei da terminologia do Alfred, desse arripa, né? e isso é interessante, porque se você for pegar a maioria das críticas em relação a esse tipo de frieza, é sempre em relação à comoção do emocional em se sentir preenchido, né? É sempre massagear algo dentro do coração, né? Então a pessoa ela não se sente realizada ou completa ou satisfeita depois de sair daquele culto, porque não foi algo que abraçou o coração dela. E é interessante, porque quando a gente fala sobre teologia, a gente precisa entender que a teologia ela nos deixa mais expostos diante de Deus. E quanto mais expostos diante de Deus, mais quem nós somos está exposto diante de Deus. Então, o fato eu acho que a comoção primária, ou a emoção primária, depois de um culto verdadeiro ao Senhor, uma adoração, e principalmente a mensagem falando ao coração, é de ripa descida mesmo, né? Principalmente, eu acho que o acalento, obviamente a Bíblia ela traz isso, mas o acalento, o abraço, né, de Deus em relação às palavras, a mensagem, a esperança em Cristo, a perseverança dos santos, ela vem, mas primeiramente eu preciso entender o que eu sou diante dessa teologia, diante desse ser de Deus, que não precisa da gente, é completo por si só, né? Então, pode-se ver, o que se busca em emoção é só coisas que te faz sentir apaziguado, né? Eu nunca vi, poucas vezes eu vi pessoas dizendo assim, nossa, tô com as pernas quebradas hoje, tô arrebentado. Eu acho que é essa a primeira emoção, sabe? Estou realmente arrebentado. Mas, depois do refletir, né, tudo aquilo que a mensagem traz, e toda a mensagem pode não necessariamente estar falando de Cristo, mas toda a mensagem tem que levar a Cristo, é aí que nós encontramos o acalento, é aí que nós encontramos a esperança, né, é aí que nós encontramos o quanto Deus nos preserva. Mas o primeiro sentimento é de realmente estar exposto, né? As mazelas, as dificuldades, e quanto mais isso, mais a glória de Deus
cresce em nós, né? E aí não dá parâmetro também para a gente errar no momento do serviço de adoração. Muito bem. Leandro. Isso é muito importante a gente entender, porque a gente estava morto, né? A gente coloca Lázaro ali. Qual foi a primeira coisa? O contato de Jesus com Lázaro depois de morto? Foi ouvir. Ele ouviu. Então, num culto, a gente tem que estar com o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar para a gente. E o que tem gerado hoje são crentes consumistas. O eucentrismo, né? Tipo assim, aquilo que me faz bem, aquilo que me traz emoção, é a palavra que acalenta o meu coração. Então, esse culto, por isso que é muito importante a escola dominical, um estudo bem elaborado de quarta-feira, terça, uma reunião de estudo, para a pessoa entender e ter essa dimensão que não é sobre a gente, é sobre Deus. Domingo, quando a gente sai de casa, que é o dia do Senhor, que a gente tira para Ele, não é sobre a gente, é sobre Deus. Quando a gente compreender isso, que a igreja compreender isso, que as pessoas compreenderem isso, elas vão sentir, porque quando você está morto, você não tem nenhum sentimento, mas a partir do momento que Deus vem de encontro com você, você passa a ter vida. E a partir do momento que você passa a ter vida, a palavra ela tem que arder no teu coração. Ela tem que te fazer... Você tem que sair diferente, você tem que sentir algo, você vai sentir, mas não é pela emoção, é pela razão. É por algo que está dentro do nosso coração, que nem a gente mesmo tem controle disso, é só Deus que tem essa engrenagem que faz ela funcionar. Então, assim, vamos trazer para a prática. O sermão do Manu domingo foi sensacional. Meu coração estava ardendo ali. Meu coração estava ardendo. E eu tenho certeza que esse mesmo sermão dele, no domingo, numa igreja pentecostal, numa outra, a turma ia externar essa emoção em glória a Deus, em aleluia, entendeu? Mas o meu coração, então, às vezes, a ordem e a decência do culto, o que pode acontecer? Nesse momento de glória a Deus, aleluia, acaba que tira a atenção do próximo, ou da palavra. Por isso a razão que eu creio que a razão e a ordem do culto, quando Deus faz as coisas muito perfeitas. É igual quando alguém vai orar, que ora todo mundo junto. Eu me perco. Eu não sei mais para quem que eu estou orando, para que é para orar, para que é para fazer. Então, assim, é a mesma coisa. Então, eu estava ali no banco, Deus falando totalmente comigo, a palavra ali ardendo no meu coração, aquela sensação, por quê? Porque eu tenho vida. A gente não está morto. E na maioria das vezes, por isso da revitalização da igreja, que eles veem o reformado como um crente morto. O crente congelado que eles falam, o sorveteriano, é o crente morto. A gente não está morto. A gente tem a nossa emoção e a gente... Deus ele faz isso no nosso coração, não é da gente. E a gente tem que ter isso no coração. Porque quando a gente vê um jogo de futebol, eu costumo comparar muito isso, que a gente vê o nosso time ganhar, que faz um gol, olha como é que a gente... Então, vai ali e comemora. Agora, imagina Deus. Como a gente não tem que fazer para Deus? O nosso coração tem que ser o melhor. Então, as pessoas precisam ter essa postura de entender que o domingo é do Senhor. E o domingo sendo do Senhor, o culto vai ser para Ele, vai ser para o Criador. A adoração vai ser para o Criador. Tudo que foi feito ali é para o Criador. Nada para a gente. A gente não tem que chegar no final e falar, eu estou satisfeito. O nosso coração tem que estar assim, será que chegou até Deus? Será que fizemos certo? Será que o culto foi mesmo para Deus? Será que não foi só um fogo estranho? Só algo que a gente fez no nosso coração? Muito bem. Bons comentários, irmãos, bem práticos, né, do que a gente está discutindo, que é isso, né? A gente falou muito aqui sobre a resposta desse ser de Deus, né? Esse ser que é tudo isso aqui,
A minha internet está falhando um pouco, mas os irmãos estão me vendo e me ouvindo? Não escutei. Os irmãos estão me vendo, ouvindo alguém? Sim, Heavy. Uhum. Tá top. Ótimo, porque para mim aqui está desaparecendo os vídeos e acho que a minha internet está meio ruim. Então, assim, né, uma resposta, né, diante desse ser que é isso tudo em si mesmo, nele, né, que não precisa mais que, como comentamos, requer de nós adoração e culto, né, como fazer isso, e foram bons comentários que os irmãos fizeram, né, culto segundo o quê? Né, meu coração, segundo o meu achismo, as minhas opiniões, ou segundo Deus, segundo a Bíblia. O reverendo citou, né, o diretório de culto de Westminster, que não faz parte do símbolo de fé das igrejas presbiterianas, mas que é um excelente texto, né, eu utilizei como literatura no meu TCC, os irmãos se lembram, escrevi mais de 50 páginas sobre os elementos únicos e essenciais do culto ao Senhor, né, sobre esse tema tão importante, o que é culto, o que precisa ter no culto, e que foi muito bem comentado pelos irmãos. Então, passemos aos textos, irmãos, né, da Bíblia. O primeiro texto aqui é João 5:26, né? Acredito que hoje a gente consiga, pelo menos aqui, alguns desses textos, que são bastante, tem uma página e meia de texto aqui. João 5:26, o Diácono Atos vai expor aqui o texto para você que está nos vendo aqui, poder já ler com a gente aqui no texto. João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, né? Então, o apóstolo João trazendo essa questão inicial aqui do parágrafo 2º da confissão de fé, desse capítulo 2º, né? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, né? O apóstolo João diz que assim como Deus o Pai tem, o Deus o Filho também tem, o Deus encarnado, né? Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Né? O reverendo quer fazer um comentário sobre esse texto? Só um minutinho, irmãos, que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para voltar aqui com uma configuração de vídeo. Deixa eu ver se vai... Ok. O que aconteceu aqui? Tá, ok. Bom, em relação ao texto, é aquilo que nós já estávamos falando anteriormente, né? O Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus que não tem início, que não tem fim, ele não é criado, e o Filho não foi criado também. Nós poderíamos entrar em algumas questões teológicas aqui, mas o fato é esse absolutismo que existe, esse ser, né, que é eterno e completo em si mesmo também, né? Creio que seja isso aí. Ok, Diácono Alifer. Isso aqui me lembrou uma velha discussão entre apologetas e cientistas, ou naturalistas, né, melhor dizendo, sobre de onde teria vindo Deus, né? O famoso lá, Richard Dawkins, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele. A pergunta central do livro do Richard Dawkins, Deus um Delírio, é a seguinte: se admitirmos que Deus existe, então a gente precisa responder uma outra pergunta: quem criou Deus? Né? Um cara assim, não tem como negar, o cara de um QI absurdo, um cara que tem uma contribuição na biologia absurda, né? Não tem como negar que o cara é um crânio. Me fala uma besteira dessa. Se a própria definição de Deus, do conceito de Deus, é não ser criado, né? É um ser que não precisou de ninguém criar ele tem vida em si próprio, ele gerou a vida, melhor dizendo, né? O que a gente chama de vida, partiu de Deus. E aí
aquele famoso apologeta, o William Lane Craig, eu sempre cito ele quando tem oportunidade, ele comenta assim que é o argumento mais pueril que ele já ouviu, porque os próprios cientistas precisam de alguma forma, naturalistas, né, não necessariamente cientistas, mas naturalistas, eles têm que admitir que de alguma forma o universo ou alguma coisa tem que ser eterna. Não pode ter sido criada, né? E eles admitem isso. E na cabeça deles é o universo que é eterno, é a energia que é eterna. O conceito de Deus é a mesma coisa. A diferença é que, segundo a própria ciência, né, segundo os próprios argumentos deles, o universo teve um começo, que foi o Big Bang, né? O que marca o início do universo, o Big Bang. Então, se ele iniciou, ele não pode ser a causa primária de tudo. Por isso nós dizemos que a causa primária é Deus, porque ele é eterno, né? E aí fica nessa discussão, sabe? Sem o menor sentido, sendo que a definição de Deus, não só filosófica, mas o que a Escritura traz sobre Deus, é que ele é eterno. A gente comentou numa das lives anteriores que Deus é como se fosse a gente pode entender o conceito da existência de Deus como o conceito de uma reta, porque uma reta na matemática não tem começo nem fim. Ela existe eternamente para a direita quanto para a esquerda. A gente pensar no conceito de Deus. Deus existe eternamente, independente do tempo, independente do espaço, independente de qualquer coisa. Deus já estava ali, né? Tem todo mundo sabe que a gente vira e mexe, cita ele aqui também, mas é o cara que outrora foi um grande pensador da teologia, né? Um grande pastor, e hoje, infelizmente, tem falado coisas absurdas, mas o Caio Fábio, uma vez, é uma contribuição muito, por incrível que pareça, né? Falou uma coisa muito interessante sobre isso, que foi que Deus não existe, mas Deus é. O que existe é o que pode ser medido, encontrado, né? O que pode ser, né, mensurado. Deus é. Isso é superior a existir, né? E, lógico, esse conceito não é dele, outras pessoas já falaram antes, mas ele é um cara que falou muito sobre isso. Então, é justamente essa ideia do texto, né? O Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Por isso que quando Jesus ressuscita Lázaro, ele ressuscita dele mesmo, do poder dele, porque ele é a vida. Por isso que quando ele morre e ressuscita, ele é ressuscitado pelo poder dele mesmo, ou pelo poder do Espírito Santo, que no fim das contas é Deus, assim como Jesus é, né? Então essa é a ideia, né? Deus tem vida em si, e a gente, até estranho falar Deus se autogerou, né? Porque se ele se gerou, ele começou a existir, e Deus não começou a existir, ele sempre existiu, né? Então acho que talvez essa é uma ideia importante aí que dá pra gente tirar do texto. Muito bem. Manuel? E, assim, comentários bem profundos em relação a João, né? E uma coisa que aí eu trago de forma mais prática, né, pra gente também. Esse verso 26, ele vai falar sobre a base fundamental também do cristianismo, né? Até mesmo da nossa fé como cristãos. Por quê? Porque quando eu compreendo essa autoexistência, essa soberania, quando eu compreendo o ser de Deus e também ao Filho ter vida em si mesmo, ou seja, em Cristo, né? Estamos falando de Cristo como tendo ele fonte de vida, né? E não só isso, mas segurança. Esse é o Cristo que nós cremos. É o Cristo seguro, né? O Cristo em que a nossa fé pode ser colocada porque ele é Salvador, né? Ele é plenamente Deus, né? E tem o poder de conceder vida, né? Então, não é um Cristo distante, não é um Cristo fraco, como em algum crucifixo ainda está pendurado, né? Mas é um Cristo que venceu a morte e é o Cristo que nos garante segurança, porque é Deus, né? Então, essa é a base da fé cristã. Esse é um Cristo que não é desconhecido, né? Ou só conhecido de ouvir falar. Não, é um Cristo seguro, no qual nós podemos depositar tão somente a nossa vida, a nossa fé, a nossa mente,
né, o nosso empenho, a nossa confiança sempre, porque Ele nos garante isso, né, por ser Deus. Muito bem. Irmão Leandro? Trazendo um pouco aquele comentário do Ali ali, o que acontece? A gente tem um chipzinho dentro da gente. A gente, quando tem Deus vem nesse encontro com a gente, eu creio que esse chip ele é quebrado dentro do nosso coração, com o passar do tempo. Porque o que acontece? Como que a serpente, Satanás ali, enganou a Eva? Não foi por causa da fruta ser gostosa, é ser igual a Deus. Foi isso que ela falou, você vai ser igual a Deus. Como Deus sereis. Aí depois ela vem, conhecedor do bem e do mal. Após que, aqui, se a gente for... Pensa bem, a gente, ser humano. A primeira coisa que deve ter ficado na cabeça dela é só como Deus sereis. Conhecimento do bem e do mal, nem raciocinou nisso. Já foi no... Opa, você é igual a Deus. Já foi chutando a peteca ali. Aí, o que acontece? Na maioria das vezes, hoje... E até a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não querer ser Deus. Porque esse pecado original nasceu enraizado dentro do nosso coração. Porque, às vezes, na maioria das vezes, acontece isso. A gente julga, condena, mata, a gente é juiz. Então, essas pessoas que têm essa visão, que não conseguem entender, porque quanto Deus ainda encontra pela gente, é pela fé. A gente crê nessa linha, igual o Ali falou, que é uma linha que não tem início, nem meio, nem fim. Então, que nem no texto ali, ó, como o Pai tem a vida em si mesmo, e assim deu também a teu filho ter vida a si mesmo. Então, coisas que a gente tem que anular, né? Brigar contra essa vontade nossa. Porque na maioria das vezes, se a gente reparar, eu gosto de trazer muito da Bíblia, porque a Bíblia é o parâmetro perfeito de tudo aquilo que, como a gente reage e como a gente age. Na maioria das vezes a gente tem isso. Querer ser Deus, de não perdoar, de não entender o erro do outro, e de... A gente são semideuses, né? Então a gente tem que entender que Ele é o Criador. Enquanto a gente entende pela fé, crê que Ele vem de encontro com a gente, Ele vai quebrando aos poucos isso no nosso coração. E é difícil quebrar isso, porque é algo que está tão enraizado dentro da gente que um vacilinho que a gente dá vem à tona. A gente olha para uma pessoa, a gente quer o juízo de Deus na vida dela, na verdade é o nosso juízo, né? Porque Deus, ele nunca vai submeter um pedido da gente. Então é o nosso juízo. Então, vira e mexe, vem à tona isso. Então, quando a gente compreende esse Deus, deu vida a si mesmo, que a gente, pela fé, porque é só pela fé, porque não tem como, ninguém vai conseguir explicar Deus. Ninguém vai conseguir falar, ninguém vai conseguir como ver. Por mais que venha a pergunta, quem aqui que está nessa live que nunca se perguntou quem criou Deus? Até a gente ter esse entendimento que pela fé a gente crê em tudo que Ele fez, que Ele faz, que Ele fará. Pela fé, Ele nos escolheu, não a gente que escolheu Ele. A gente crê nisso. Precisa ter essa fé junto. E na maioria das vezes, a gente precisa estar matando essa nossa vontade, porque toda vez que a gente alimenta essa vontade lá do Éden, a gente se esquece desse Deus aqui, ó, que é soberano, que fez tudo, que Ele é e vai sempre ser, dessa linha reta. A gente esquece, a gente põe uma vírgula nessa linha, a gente põe um obstáculo nela e a gente tenta, né, acha que está tomando a autoridade dele, tentando fazer com as nossas próprias mãos. Muito bem. Segundo texto daqui do segundo parágrafo, Atos 7:2, né? Contexto da defesa, né, do Estevão lá na igreja primitiva, né? Primeiro mártir cristão, aí depois de Cristo, né? Atos 7:2, está escrito lá: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, né? Então aquela exposição maravilhosa, né, que Estevão faz enquanto o pessoal já está com as pedras nas mãos para apedrejá-lo, e ele expõe Deus na escritura de forma majestosa, né, linda.
e cita aqui o atributo da glória, né, que está citado lá no parágrafo. Deus tem em si mesmo, de si mesmo toda a vida, glória. Deus tem toda a glória em si mesmo. Novamente, aquele comentário que eu fiz, repito, né? Ninguém tira, ninguém aumenta, ninguém diminui, ninguém parte, ninguém subtrai de forma alguma essa glória do Senhor, né? É somente isso que eu acredito que esse texto ele cita aqui, né? O Deus da glória, que ele tem glória, né? Alguém que estava ali a falecer, né? Quase que já vendo o céu se abrindo, e diz isso aqui na sua resposta. Reverendo Milton. Bem, irmãos, eu creio que a afirmação desse texto ela precisa realmente ser vista à luz do seu contexto, não é? À luz do discurso deste servo de Deus, né? À luz de todos os acontecimentos da narrativa dessa glória, como é feita aqui, e à luz, inclusive, do martírio dele. Porque uma das tendências nossas, muitas vezes, e a gente precisa vigiar nessa questão aí, mas há uma tendência em ver glória de Deus apenas nas coisas positivas. E Deus ele é glorificado em todas as coisas. Deus ele foi glorificado na morte de Estevão. Tanto que a gente vê que o que aconteceu após essa morte, a perseguição, o avanço do evangelho, tantas coisas que aconteceram e que vieram através do martírio de um homem que estava decretado por Deus, inclusive. Nós vemos aqui um decreto de Deus se concretizando e glorificando o nome do Senhor. Então, as coisas positivas, as coisas negativas, as vitórias, as derrotas. O irmão agora há pouco citou o Éden, a queda do homem. A queda do homem ocorreu para a glória de Deus. Então, nós vemos essa glória do Senhor em todas as coisas ele se glorifica. É um Deus que não é apanhado de surpresa em nada, porque ele é todo poderoso, ele é todo onisciente. Então, a história ocorre por causa do decreto dele. E em tudo ele é glorificado. Muito bom, reverendo. Diácono Alifer. E aqui a ideia de glória, né? Eu estava até, enquanto os irmãos falavam, eu estava até olhando aqui o conceito que eu não me lembrava, mas a ideia de glória aqui, na pesquisa que eu fiz, fala sobre presença, importância, peso, majestade, né? E às vezes a gente fica falando glória de Deus, como assim glória? Importância, presença, majestade. E aí Isaías, quando ele tem um vislumbre ali da glória de Deus em Isaías 6, acho que é 6, Isaías 6 mesmo, né? Ele entra em confronto com a pessoa que ele é. Acho que o Manu falou disso um pouco mais cedo, que quanto mais você tem contato com Deus, né, e seja por meio da oração, seja por meio da leitura bíblica, e no caso específico de Isaías, com a visão que ele teve, né, você se vê quem você é, você entende qual a sua posição, uma posição de pecador, uma posição de imundo, usando as palavras de Isaías, de lábios impuros, e uma posição de extremamente inferior, extremamente impotente diante de um Deus glorioso, né? Quando a gente vê as maravilhas da criação aí, né? Tudo que Deus fez, principalmente na parte de astronomia, que é um assunto que eu acho extremamente interessante, a gente entende o tamanho nosso em relação à criação de Deus, né? Tem aquelas comparações que o pessoal gosta de mostrar, nós em relação à Terra, a Terra em relação ao Sol, aí de repente o Sol em relação à estrela muito maior. Nós já nos sentimos impotentes em relação a isso. Imagina diante de um Deus que criou tudo isso, né? Um Deus glorioso, que teve o poder, que teve, né? Que criou tudo isso, né? Então, eu acho que a ideia de glória de Deus é nesse sentido, né? Da importância dele, da presença dele ali, do peso que é. Né? No original, a palavra eu estava olhando aqui, eu não sei a pronúncia, talvez os
mais versados em hebraico vão poder falar aí, mas tá aqui kavod, eu acho que é isso a pronúncia, não sei. Mas traz justamente essa ideia, né, de honra, de importância e de peso, né? E assim que nós devemos, e aí fazendo o gancho que a gente tinha falado antes, é assim que nós devemos adorar a Deus. Entender que não é para nós, não é para eu ficar feliz, é para um Deus extremamente glorioso, né? Extremamente relevante aí, para relevância infinita, né? Para a existência do mundo e de tudo que há. Muito bem, meu irmão. Manuel Vinícius. É importante, né, a gente lembrar aí esse peso, justamente que o Alifer fala, né, essa questão da presença, essa questão do comprometimento em si, né, através mesmo aqui de Atos, Estevão, no Sinédrio, né, nesse discurso, ele traça justamente essa ideia da promessa, né, de Abraão até Cristo, né? Então isso traz esse peso de que nós estamos fazemos parte dessa aliança, e isso é o que não nos deixa sair e escorregar pelos nossos próprios entendimentos, né, ou talvez pela confusão dos nossos próprios méritos, né? Porque o problema está aí muitas vezes, né? Você adora a Deus mediante aos seus méritos, né? Que talvez você acha que tenha, por exemplo, né? E diversos momentos bíblicos, né? Diversas histórias e diversos conceitos teológicos rebatem justamente isso. Para quê? Para que a gente continue a olhar para essa glória em fidelidade a Deus, porque nós fazemos parte dessa aliança. E essa aliança é o peso. Essa aliança é a responsabilidade de que eu não posso agir pelo meu próprio entendimento, pela minha própria forma de querer as coisas, porque eu tenho métrica a obedecer, eu tenho parâmetros estabelecidos para que eu faça a minha parte nessa aliança, né? E isso se dá pelo fato de que Deus, primeiramente, é fiel, né? E a gente tem nós temos o conceito da centralidade de Cristo nesse plano redentor, né? Nesse plano de aliança. E principalmente quando Estevão vai mostrar isso com esse foco, né? De que Deus soberanamente escolhe Abraão, inicia a história da salvação e mantém a promessa com o seu povo, né? Independente da nossa fidelidade. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Independente da nossa fidelidade. Então, Deus é fiel, independente da nossa resposta de obediência. Deus é Deus, independente de obedecermos. Obedecer é consequência do vislumbre da glória de Deus em nossa vida. Né? Então, necessariamente, nós obedeceremos, né, por consequência de entendermos quem é Deus. É o que eu vejo. Pessoas se confundem porque não conhecem realmente a glória de Deus, né? Não reconhecem realmente a presença de Deus em aliança, em fidelidade consigo, né, também. Então, por isso que fazem esse tipo de confusão, buscam coisas do seu próprio entendimento, cobram a Deus pelos seus próprios méritos, porque não foram ainda expostos diante de Deus numa teologia verdadeira e que conduz à adoração verdadeira também, né? Então, somente. Irmão Leandro. Se a gente for pegar Estevão, ele foi apedrejado por causa de quê? Por falar a verdade. O que está acontecendo hoje? Essa verdade ela está sendo perdida nas igrejas. Ela está sendo corrompida. As igrejas estão sendo corrompidas. Ao invés de falar a verdade, que um crente não pode ter depressão, um crente não pode passar por uma má fase financeira, um crente não pode passar por uma dificuldade. Eu vejo muito a glória de Deus sobre a vida do reverendo Isaac. Ele sabe o que ele passou para ele estar aqui hoje. É a glória de Deus. Então, não necessariamente na nossa vida
tudo aquilo que é ruim é o que eu costumo falar com os meninos no CT. É como se fosse um currículo que Deus vai dar, a parte ruim. Vai te dar uma bagagem, vai te dar uma substância. Só que hoje, nas igrejas, não tem falado a verdade. Porque isso afasta o público. O crente consumista que vai ali para consumir. O crente consumista não quer ali para falar que ele vai ficar doente, que ele pode perder o emprego, que pode acontecer algo ruim com ele. E que o dia de amanhã só pertence a Deus, que passa cada dia o seu mal. Então, o que acontece? Estevão, nesse momento, que ele entende tudo isso de Deus, ele foi apedrejado por falar a verdade. E hoje, na maioria das vezes, a gente tem recuado com a verdade para satisfazer o ego das pessoas e não perder membros. É isso que tem acontecido com igrejas e lugares que eu tenho passado. Quando você trabalha com missões, você está em várias denominações. A gente consegue ver as pessoas se render às outras pessoas e a não falar a verdade com medo de perder. Então, assim, a gente tem coisas... A verdade da palavra, ela não é negociável. É inegociável. A gente nunca vai poder negociar a verdade da palavra, daquilo que é de Deus. Então tem se perdido isso. Se preciso for ser apedrejado, se preciso for ser excluído, mas a gente tem que falar essa verdade. Então tem espalhado o evangelho, uma teologia, que é o do tudo posso. Tudo posso. Que dia que foi que eu estava conversando aqui com o Mané, que eu falei que eu não peço nada para Deus. Eu não tenho nem coragem de abrir a boca para pedir alguma coisa para Deus, porque eu acho que a minha cota com ele já foi tudo. Então, assim, o que vem, para mim, é lucro. Então, eu sei que ele vai cuidar de mim, eu sei que ele vai dar, mas as pessoas têm uma certa teologia das pessoas que elas estão indo no culto, primeiramente. Vai consumir, e além de consumir, ela precisa entender, porque ela é consumista, está indo comprar algo. Ela está indo dar o dízimo dela para ela receber 100 vezes mais. Ela está dando 1.000 para receber 100.000. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada. Eu já ouvi falar que se o crente está mal financeiramente, é pecado. É pecado que está na pessoa, são várias coisas. Então, a gente precisa entender. Assim como o pastor reverendo também, Milton, falou, a queda foi para a glória de Deus. E vai ter as partes boas também. Não vai ser só ruim. Mas a gente precisa entender que a parte ruim vai dar mais substância. Não ruim. Porque Deus, ele não é a parte de mais dificuldade. Porque depois que a gente passa por ela, eu tenho várias experiências próprias disso, de que Deus fez na minha vida, de quase morte, de quase ver meu filho morrer, minha esposa, de passar por isso tudo. Deus, ele vai te dando uma certa sabedoria para você lidar com outras coisas na vida. Deus, ele já tem tudo pré-escrito, tudo pré-definido. E tudo que a gente passa na nossa vida, principalmente a parte de dificuldade, é para fortalecer a gente para algo maior. Todas as pessoas que passam por uma dificuldade, Deus está te fortalecendo para algo maior. Você vai ter sabedoria para conduzir, para aconselhar, vai ter sabedoria para lidar com situações mais adversas. Então não são qualquer uma pessoa que Deus escolhe. E ele sabe quem vai aguentar. Ele fez tudo, ele escreveu tudo. Então ele dá mais essa bagagem para a gente poder aprender a lidar e morrer, talvez como Estevão morreu ali, ó. Ele sendo morto, ele glorificando a Deus. E hoje em dia, se você chegar numa igreja, eu tomei um tiro no Jocum, os caras tentaram me matar. Fiquei uma semana no hospital, segunda-feira eu estava pregando de novo na mesma favela. Quem hoje talvez está disposto a morrer por Deus? Quem hoje na igreja, quando você chegar e falar, não, você está disposto a morrer por Deus? Porque está perto de chegar essa época que a gente vai ter que escolher entre Cristo, eu tenho que escolher entre Cristo e Caleb, eu acho que está bem perto dessa... A gente não está muito longe disso. Entre escolher Cristo e a minha mãe e a pessoa com a arma ali, e aí, como é que vai ser? Então, a gente ter essa certeza que isso aqui é muito raso, é muito pequeno, igual o Ali falou sobre o universo, quando a gente vai vendo as coisas, eu fico pensando, olha aqui pro notebook, fico falando, nossa, eu tô um burro, quem fez o notebook? Fez a tela, fez isso. Agora imagina Deus, gente. Imagina Deus. Então a gente precisa compreender que tudo faz parte de um plano maior. Muito bem. Irmãos, pelo horário, a gente já está aqui, eu acredito já quase 1h
20 mais ou menos, então a gente vai passar as considerações finais, né? Na semana que vem, Deus permitir, você que está nos assistindo, nós vamos fazer uma outra gravação para terminar, se Deus permitir, este parágrafo segundo, já com uma página e pouca de referências, né? Semana que vem a gente vai, só passa a leitura e vai direto para os comentários dos textos das referências, né? O meu comentário final é, você que está nos assistindo, a gente tem falado isso aqui repetidas vezes, é importante. Sua igreja é assim, sua igreja reconhece esse Deus desse tamanho, sua igreja é bíblica. A igreja reformada, protestante, o lema é sempre reformando. A gente está sempre tentando se encontrar na Bíblia, voltar à Bíblia, né? A igreja cristã genuína, apostólica de fato, né? A sua igreja é assim, meu irmão, minha irmã que está assistindo, o púlpito da sua igreja, se prega esse Deus desse tamanho, ou como já comentamos, um Deus minúsculo, um Deus que cabe em algum bolso, um Deus de troca, de barganha. Qual Deus é o Deus da sua igreja? Meu comentário final é: procure uma igreja que tenha um pastor que pregue este Deus, né? Eu vou ler somente o início para a gente lembrar. Deus que tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus da minha vida, o Deus desse grupo. Procure uma igreja genuinamente cristã, reformada, que tenha ali, como os irmãos já citaram, uma escola bíblica dominical, acordar cedo no domingo para aprender da Bíblia, deste tamanho desse Deus. Que tenha um estudo bíblico semanal que fale desta palavra, que fale deste Deus desse tamanho. E você com certeza será abençoado. Que você possa continuar nos acompanhando, né? Na semana que vem, se Deus permitir, a gente vai voltar nesse assunto. Reverendo Milton, as últimas palavras. Bem, indo ao encontro do que o reverendo Isaac falou, talvez você que esteja nos assistindo aí é pentecostal, tem alguma outra linha doutrinária, enfim, é importante salientar que tudo que foi tratado nessa noite aqui, nós utilizamos que nós denominamos símbolo de fé, a Confissão de Fé de Westminster, é um documento da Igreja que não pretende substituir a Bíblia, pelo contrário, ele fala aquilo que a Bíblia fala. Então, o símbolo de fé, o documento de Westminster, ele é um documento que é uma teologia sistemática daquilo que nós cremos, com base na Escritura. Então, quando você lê, quando nós estamos tratando aqui, saiba que nós estamos tratando daquilo que a Bíblia diz, tanto que cada uma das afirmações aqui foi fundamentada na Escritura e essa fundamentação continuará. Então, como o apóstolo Paulo disse, nós jamais devemos de ir além daquilo que está escrito. É importante que nós tenhamos esse compromisso com a Escritura Sagrada, fundamentados na palavra de Deus e não indo além dela. E os símbolos de fé e esse estudo que nós estamos fazendo aqui nos ajuda a comungarmos desse pensamento e a nos expressarmos fundamentados nele, edificando uma fé que nós somos desafiados pela palavra de Deus a edificar nas nossas vidas e na vida da igreja. Então, muito bom ter estado com os irmãos e com todos aqueles que nos assistem. Que Deus abençoe abundantemente, ricamente a vida de todos. Muito obrigado. Amém, reverendo. A gente que agradece a participação. Dando, o senhor aparece por aí, vai ser bênção. Irmão Diácono Alifer. Mas nós forçar aí, quando a gente é grato pela participação do reverendo Milton aí, contribuiu bastante, é sempre bom, né? Ter diversas pessoas aí falando sobre a palavra de Deus. E eu queria aproveitar a última fala do reverendo para falar sobre isso, né? Aqui a gente não está pegando um documento em que as pessoas decidiram o que falariam sobre Deus. Eu acho que Deus é isso. Eu acho que a glória de Deus é isso. Não é eu acho. A Escritura diz que Deus é em si mesmo,
ele tem toda a vida, tem toda a glória, tem toda a bondade, toda a bem-aventurança. É o que a Escritura diz, né? E aí, pegando o outro gancho do reverendo Isaac, a igreja que você tá faz isso, é a opinião da Bíblia, opinião não, é a verdade da Bíblia, ou é a verdade do pastor que tá nela, do diácono, do presbítero, do irmão profeta, bem entre aspas aqui, que tá nela? Reflita sobre isso, porque a busca do cristão pentecostal, do cristão reformado, é o que a Escritura diz. Por mais que vão chegar pontos ali que a gente vai divergir, tem que ser os dois lados, não divergindo porque acham uma coisa, divergindo porque entenderam que a Escritura está dizendo tal coisa, né? Nunca deve ser por doutrina, por nome de doutrina, né? Ou por homem específico que interpretou a Escritura de tal forma, mas sim pelo que a Escritura diz. Então eu diria que essa seria as minhas últimas palavras. Se você quer glorificar a Deus da forma como ele quer ser, da forma como ele é digno, da forma como ele merece, né? Você precisa entender a Escritura. E esse é o nosso papel aqui, ajudar as pessoas a entenderem o que a Bíblia diz. A gente vai falhar, a gente vai dar talvez uma interpretação que a gente talvez errou nisso, e é normal, porque nós não somos a Escritura é que é infalível, né? Não nós. Mas a nossa busca é sempre por trazer a Escritura aí para os irmãos. Muito bem. Manuel Vinícius. É isso, né? Deus existe em si só. Então a gente precisa sempre lembrar isso e ser realmente a segurança da nossa fé, né? Que nós podemos confiar plenamente no Senhor, porque é Ele quem nos assegura, né, de salvação, é Ele quem nos assegura de qualquer coisa em nossa vida. Então, você que nos assistiu até aqui, nós pedimos, obviamente, para que você compartilhe, curta, mas que antes de tudo, isso faça sentido à sua mente, né? Que você peça ao Senhor que também penetre o seu coração, né? Para que o Espírito Santo haja, né, verdadeiramente na sua vida, buscando um renovo, né? Buscando conhecimento, buscando sentimento, mas sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Então, busque, né, sempre uma igreja que pregue o Senhor, pregue a Cristo, né, e sempre te leve à necessidade de compreender que você precisa de Deus e Deus precisa de você, né? Então, a gente precisa sempre ser levado a esse entendimento, e à medida que nós somos expostos, automaticamente nós sentimos o Senhor, né, nos levando, né, ao entendimento de que Ele é misericordioso, de que Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, e por isso nós podemos estar seguros de que Ele nos perdoa e Ele nos levará para uma vida de piedade, santidade e coisas que convirjam para a sua própria glória e para o seu nome, né? Então, muito obrigado você que nos acompanhou, Deus abençoe. Dispenso comentários para falar do Milton. Então, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Eu te amo, você sabe disso, e é sempre um prazer aqui, né, agregar e ser, né, agregado também junto aí ao conhecimento dos nossos irmãos. Irmão Leandro. Primeiramente, queria estar agradecendo o reverendo aí, foi bênção demais estar com o irmão. O irmão possa voltar mais vezes aí, acrescentou demais, assim, bastante sabedoria, que Deus continue usando a vida do senhor, ministério, né, aí em Curitiba, Deus possa cada vez mais acrescentar salvos aí, em nome de Jesus. E eu queria deixar a última palavra aqui, porque quando a gente fala em fé reformada, às vezes parece que é algo muito blindado, mas para as pessoas que estão vendo, a nossa fé reformada, traduzindo de uma maneira diferente, é como se nós carregássemos uma placa no peito escrito estamos em obra. Então, essa obra ela só vai finalizar quando Deus quiser, né? Que Ele nos chamar. Então, a nossa fé reformada é isso. É como se tivesse com uma placa no peito escrito estamos em obra.
Não é que a nossa fé reformada acabou, não. A gente chegou num ponto que acabou, não é isso que significa. Significa que estamos em reforma, estamos em obras. Estamos em obras. Então, assim, Deus está trabalhando. A gente não é superior, mas também não é inferior, mas estamos nesse processo. E creio que Deus vai abençoar muito a tua vida, a respeito daquilo que foi falado. Tudo que foi falado, busca na palavra, que é só a palavra que tem. A palavra não erra. Eu costumo falar, tinha um professor meu de física que ele sempre falava, conta com dinheiro, como se fosse dinheiro, que você não erra. E não errava mesmo, porque com dinheiro ninguém erra. Então não quer errar? Conta com a palavra. A palavra você não vai errar. Deus abençoe tua vida. Muito obrigado por nos assistir, por nos prestigiar, e Deus abençoe a vida de cada um. É isso, esse foi o grupo Voz da Reforma, né? Você que curtiu, gostou do nosso bate-papo, da nossa conversa, de novo, curte, comenta, compartilhe, né? Leve mais pessoas a conhecer o nosso grupo e as nossas discussões, né? Se Deus permitir, estaremos na semana que vem com outro vídeo, né? E é isso que fica aí. Que Deus muito abençoe a sua vida. Tomara que você tenha sido abençoado pela nossa discussão, a nossa palavra. E deixa lá seu comentário, o que você achou desse vídeo. Vai ser muito bem-vindo te ouvir lá, ler o seu comentário. O Manuel levantou sem querer a mão. Então ficamos assim, que Deus muito te abençoe, que você tenha um resto de semana e a atualidade que você estiver abençoada por Deus. Um abraço e até mais.